Oi, gente. Pois é, o Papa Francisco acertou grande em um pronunciamento dele recente sobre a Páscoa e tudo mais, e ele trouxe algumas das mensagens que a gente considera tradicionais da igreja, criticando a idolatria do dinheiro, falando em ecologia, mas ele também falou sobre um tema que a gente já tinha falado aqui no canal algumas vezes, que é a renda mínima universal, não é? E foi um acerto grande do Papa Francisco e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, em meio a uma pandemia mundial, não é? O canal é Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, não é? Pois bem, é basicamente isso, né? Ele, em seu discurso de Páscoa aos movimentos populares do mundo, o Papa Francisco incentivou os ativistas a manter seus esforços e suas esperanças sob a pressão de uma pandemia. Ele repetiu abstenções familiares sobre a idolatria do dinheiro e conversão ecológica, mas ele também permitiu oferecer uma única proposta de política na qual os movimentos poderiam trabalhar. Pode ser a hora de considerar um salário básico universal. Essa questão ela vem se tornando mais popular, não é? Peraí. Ela vem se tornando mais popular justamente por causa da pandemia do coronavírus e também um candidato nos Estados Unidos à presidência ajudou a popularizar essa questão nos Estados Unidos e trouxe essa discussão de volta, que foi o Andrew Yang, né? O Yang, eu tenho algumas concordâncias e algumas divergências com ele, enfim, teria que fazer um vídeo para entrar nesses detalhes, mas ele defendeu com unhas e dentes a ideia de o que ele chamou de dividendo da liberdade, que seria uma renda mínima universal financiada por um Value Added Tax, quer dizer, um imposto de valor agregado, que está sendo discutido aqui no Brasil, seria o IVA, não é? O Dória já defendeu esse imposto, outros já defenderam esse imposto, acho que até o Haddad já falou sobre o IVA também, embora existam divergências sobre a sua implementação, não é? Que no caso brasileiro, como nós temos impostos que funcionam sobre o valor agregado, no caso brasileiro seria mais a unificação em um imposto único e não a criação necessariamente de um imposto novo. Se eu não me engano, Haddad falou e Ciro Gomes também já falou em ele ser um imposto progressivo e incidir mais sobre produtos de luxo e certos produtos e não incidir tanto sobre ou quase não incidir sobre produtos da cesta básica e tal. Essa é uma ideia que, enfim, não é uma ideia que está totalmente ausente na tributação da discussão brasileira. No Brasil, quem mais defendeu isso de uma renda mínima universal foi o Suplicy, né, o Eduardo Suplicy. Ele já defendia isso já há muito tempo atrás, vinha insistindo muito nisso, e me parece que o Papa Francisco, com essa fala e essa defesa de uma renda mínima universal, acerta e acerta grande pelo seguinte, e eu venho pensando sobre isso já há alguns dias. Dias não, já há meses, né? Uma renda mínima universal, ela resolve vários problemas de uma só vez e ela é um instrumento quase que é o melhor instrumento para garantir que populações marginalizadas não passem fome. Não é? Tem estudos mostrando que é muito mais barato dar para as pessoas uma quantidade de dinheiro X para garantir a sobrevivência delas do que dar, por exemplo, comida. Porque quando você tenta dar comida, você tem todos os custos envolvidos e você não tem uma ampliação do consumo. Quando o Estado ele garante a sobrevivência de uma parcela da população, e o ideal seria garantir de toda a população, ele gera ampliação de consumo, isso gera compras na indústria, gera movimentação no mercado, gera, enfim, tem uma série de benefícios econômicos e, além disso, gera uma população mais saudável, uma população mais confiante que vai poder
não só consumir, mas poder até fazer outras coisas e produzir. E quando você olha para a proposta do Andrew Yang nos Estados Unidos, que é uma proposta de $1.000 por mês, né? É uma proposta muito interessante, porque essa proposta de $1.000 por mês, na verdade, é uma proposta que não chega ao status de ultrapassar o salário mínimo. Não chega nem perto disso, né? O salário mínimo quase a $8 a hora, né? 7 alguma coisa, o salário mínimo federal. Isso significa que a pessoa por mês ganha, mesmo com salário mínimo, ganha significativamente mais do que $1.000 por mês. O que significa que $1.000 por mês não é um incentivo para as pessoas não trabalharem, não é? $1.000 por mês acaba sendo uma garantia de que as pessoas vão sobreviver, vão ter condições de ter recursos básicos para sobrevivência e, em alguns casos, teria um auxílio. Seria como se fosse um aumento no salário delas. Então, pensar isso em outros países e como um direito fundamental de cidadania faz todo sentido. E existe uma argumentação ética e moral sobre a renda mínima universal que eu vejo muito poucas vezes ser utilizada. O Papa não falou isso de forma específica, mas isso fica nas entrelinhas da fala dele, quando ele fala que esse deve ser um direito que os movimentos populares devem lutar, é o seguinte: se você parar para pensar que todo país, todo Estado nacional produz bens e serviços, ou seja, que todo país tem uma produção do setor privado e do setor público, né, ele produz essa riqueza, faz todo sentido dizer que uma parcela dessa riqueza que é produzida no Estado que nós fazemos parte, ela pertenceria a todos nós por nós fazermos parte desse Estado, por nós trabalharmos nesse Estado, por nós consumirmos nesse Estado nacional, nesse país. Ou seja, faz sentido você dizer que uma pequena parcela dessa riqueza deveria ser distribuída entre todos os cidadãos, né? Todos deveriam ter um pouco desse valor, porque nós seríamos os donos desse Estado, no sentido de que o Estado deve trabalhar para nós, não é? Então, faz sentido você dizer que todos sejam donos desse percentual de riqueza, porque essa riqueza é produzida a partir do esforço, a partir do consumo, a partir de toda a participação de todas as pessoas que vivem dentro daquele território. E não é irracional pensar que uma parcela disso deveria ser distribuída para toda a população. E ao fazer isso para toda a população, e aí é que vem o benefício secundário, os vários outros benefícios, é que você, por exemplo, iria remunerar dessa forma atividades não remuneradas. Então, pessoas, por exemplo, que dedicam a sua vida a atividades de caridade, pessoas que dedicam a sua vida a cuidar de idosos, pessoas que dedicam a sua vida a uma série de atividades que têm pouca ou baixa remuneração dentro da nossa sociedade. Quando a gente cria uma renda mínima universal, seria uma forma de dizer para essas pessoas: olha, o que vocês estão fazendo também é valorizado. Embora não tenha muito valor de mercado, tem valor para nós. Você tem valor intrínseco em ser quem você é. Algumas pessoas acreditam erroneamente que uma renda mínima universal iria fazer com que as pessoas não quisessem trabalhar. Já foram feitos estudos sobre isso, e as únicas pessoas que reduzem a atividade laboral, a atividade de trabalho, são mulheres que acabaram de ter seus filhos. Então, quando uma mulher grávida tem a criança e existe uma renda mínima universal, existe uma tendência a essa mulher demorar mais de voltar para o trabalho. Mas por que isso acontece? Porque ela quer cuidar do seu filho, da sua filha, enfim, que acabou de nascer. Então, não é uma coisa ruim ela passar mais tempo com a criança, não é? Pessoas que têm deficiências, pessoas que têm circunstâncias muito difíceis, às vezes essas pessoas, essa parcela da população
às vezes opta por virar autônomo. E uma outra coisa muito importante que acontece quando foram feitos testes de renda mínima universal é que as pessoas, e isso vai interessar inclusive aos capitalistas, né? Que é uma coisa curiosa, porque os capitalistas às vezes reagem mal à renda mínima universal, à renda básica universal, e tem uma coisa que estimula muito o capitalismo, que é o seguinte, o capitalismo no sentido lato sensu, né? No sentido mais estrito. As pessoas, quando têm uma renda mínima universal, elas tomam mais riscos. Quando elas sabem que a sobrevivência delas não estará em jogo e que você tirou isso da equação, aí a pessoa pensa, poxa, então eu vou investir, vou criar um negócio, vou fazer uma coisa diferente, vou arriscar. Quando a pessoa está numa situação desesperadora e a pessoa tem poucos recursos e poucas chances de investir, a pessoa diz, olha, eu vou me segurar aqui com o que eu tenho, não vou arriscar, não vou investir. O mesmo vale para sistemas de saúde. Tem estudos mostrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, boa parte da classe trabalhadora não vira empreendedor, não empreende, porque tem medo de abrir mão do salário, do emprego que tem, porque o emprego garante a assistência médica e ficar sem assistência médica. Ou seja, as pessoas deixam de investir, deixam de empreender, deixam de tentar fazer uma coisa diferente com suas vidas, de se tornar autônomos, de abrir um novo negócio, de abrir uma livraria, de abrir uma empresa de, enfim, de doces, seja o que for. Porque olham para o trabalho e dizem, olha, se eu abrir mão do meu trabalho, eu vou ficar sem seguro de saúde, e se eu ficar sem seguro de saúde, pode ser que eu não sobreviva, pode ser que se eu ficar doente eu venha me endividar, eu venha ter problemas financeiros, e isso é muito real. No Brasil, apesar da existência do SUS, como muitas pessoas têm um seguro de saúde preso ao setor privado, e o SUS é subfinanciado e todo mundo sabe disso, né? Existe um subfinanciamento crônico do SUS. As pessoas às vezes se sujeitam a ficar em empregos ruins, ficar em empregos que não gostam, porque não tem coragem de empreender. Não é porque falta de coragem, é porque reconhecem que se fizerem isso, vão ficar sem seguro de saúde e preferem ficar no emprego ruim, ganhando pouco, desde que tenham seguro de saúde, do que arriscar. Então tem um elemento muito importante no renda básica universal e na garantia de direitos sociais, que às vezes não é percebida por pessoas esses ultraliberais, que é uma coisa fascinante do ponto de vista psicológico. Que é o seguinte, se você garante educação, saúde, segurança, se você garante uma renda básica universal, é patentemente óbvio que essas pessoas iriam ter mais chance, mais interesse em investir, em empreender, em fazer coisas diferentes, em largar os empregos ruins que eles não gostam e tentar fazer uma coisa mais produtiva com suas vidas. E aí está a natureza do capitalismo contemporâneo, não é? Que não é um capitalismo que estimula o indivíduo a empreender, a buscar fazer algo de diferente com sua vida. É um capitalismo, na verdade, que estimula o indivíduo a ficar preso ao seu emprego e a ser obediente. E, aliás, o capitalismo, no seu surgimento, tinha exatamente essas características, não é? Então, vocês percebem que o processo de acumulação de riqueza leva ao capitalismo a justamente isso. Inclusive, vários intelectuais que estudavam capitalismo em seu nascimento chamavam salário de wage slavery, quer dizer, a escravidão através do salário, né? Então, é um acerto muito grande do Papa Francisco e eu queria falar sobre isso e elogiar a atitude do Papa nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Enfim, é um assunto que a gente vai continuar refletindo, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.